E aí, pessoal? Bem-vindos então a mais uma videoaula de Eletrônica Digital 2 do curso técnico em Eletrônica do IFSC Florianópolis. A aula de hoje é sobre LEDs. Como a gente já viu na introdução da disciplina, os circuitos sequenciais eles se diferem dos circuitos combinacionais, pois possuem elementos de memória para armazenar informações no circuito. Com isso, a saída de um circuito digital não vai depender apenas da combinação corrente das entradas, mas também do histórico ou da sequência de entradas enviadas anteriormente ao circuito. Histórico esse, salvo nos elementos de memória. Nessa aula, a gente vai ver os componentes básicos para retenção ou armazenamento de bits, os LEDs. Vamos entender sua estrutura, seu funcionamento, suas variantes e as aplicações básicas que podemos fazer com os LEDs. Vale ressaltar que os outros elementos de memória que veremos mais adiante geralmente são uma variação dos LEDs que a gente vai ver hoje. Bom, o que vai ser dado então nessa aula sobre LED? A primeira parte vai ser a apresentação do LED-RS, que é a estrutura de LED mais elementar que se tem. Em seguida, a gente vai ver uma variação dessa estrutura básica, chamada de LED-RS controlado, que é uma forma de obter um controle maior de quando as informações podem ser ou não armazenadas nos LEDs. Por fim, a aula vai ser finalizada apresentando o LED-D, ou também chamado LED transparente, que é outra variação do LED-RS básico. Então, vou começar a aula apresentando para vocês um pouquinho sobre o LED-RS. O LED-RS, ou mesmo LED-SR, né, que é outro nome que a gente pode chamar ele pode ser uma dessas duas estruturas vistas no slide. O nome é derivado das palavras em inglês reset e set. Esse é o elemento de memória mais básico que a gente pode obter com portas lógicas. Ele pode ser implementado tanto com portas NAND, como é o caso do circuito da esquerda, ou como portas NOR, como é o caso do circuito da direita. Nessa aula a gente vai se ater ao entendimento do LED com portas NAND, mas cabe salientar que o mesmo algoritmo, o mesmo modo de pensar para o LED com portas NAND é válido para o LED com portas NOR. Primeira coisa diferente do que a gente viu até agora presente no LED é a presença de realimentações no circuito. O LED-RS ele possui duas realimentações marcadas ali no slide como A e B. São essas realimentações que garantem que o LED opere da maneira que a gente quer. Bom, mas que maneira é essa? Qual é a maneira que a gente quer que ele opere? Bom, a capacidade de retenção ou armazenamento de bit no LED-RS ocorre quando as entradas RS são iguais a zero. Nesse caso, as saídas denominadas Q e Q negado, como vocês podem ver no circuito, elas mantêm o mesmo valor que elas tinham antes das entradas RS serem ambas zero. Então, quando a gente aplicou 0 em S e 0 em R, a gente vai manter os valores em Q e Q negado que eles eram antes de a gente aplicar esses dois valores. Tá? Algumas dúvidas podem estar acontecendo na cabeça de vocês aí. Uma delas é, como colocar um valor no LED? O termo set, começar entendendo os termos que a gente vai utilizar no LED. O primeiro deles é o termo set. Set em eletrônica digital significa setar. Bom, setar set é meio que uma palavra em inglês, né? A gente pode tentar algumas traduções livres, que é definir ou ativar, mas a ideia setar, seja setar, definir ou ativar, é colocar o valor lógico 1 em algo. Então, em eletrônica digital é esse o significado. A ideia aqui é que quando S igual a 1, e nesse caso o R vai ter que ser 0, nós vamos colocar o valor 1 na saída que é do LED. Então a gente diz que a gente setou ou ativou o LED.
Como Q negado indica, então, a negação, o Q com a barrinha ali indica a negação de Q, então esse valor vai automaticamente assumir o valor lógico zero. Vamos analisar como isso é possível. Então, setar é colocar 1 em S e 0 em R. Tá? Então, é assim que funciona para a gente poder setar o LET-RS. Quando a gente faz isso, a gente quer que o Q seja 1 e o Q negado seja 0. Agora, vamos colocar valores quaisquer nas entradas, nas saídas, Q e Q negado, porque é irrelevante o que eles tinham antes de a gente colocar setar, porque eles vão ficar com esse valor que a gente quer. Q igual a 1 e Q negado igual a 0, quando a gente aplicar S igual a 1 e R igual a 0, tá? Então, aqueles X indicam que é irrelevante qual era os valores das saídas Q, porque eles vão modificar de forma que o LET fique setado. Vamos ver por que a gente não tanto faz esses valores, porque ele vai se setar de qualquer forma. Então, primeiro, as entradas elas mudam nos inversores, né? Na saída dos inversores. Então, a entrada S, que era 1, fica 0 na saída do inversor, e a entrada R, que era 0, fica 1 na saída do outro inversor. Quando a gente faz isso, olha o que ocorre. Aqui eu vou botar, então, a ferramenta de ponteiro, só para a gente dar uma olhada, de laser. Então, o NAND ele tem um comportamento bem conhecido pela gente, que é quando uma das entradas dele for 0, a saída vai ser automaticamente 1. Tá? Então, a gente acabou já colocando um dos valores do jeito que a gente quer, que é o Q. Então, o Q vai ser automaticamente 1. Não importa, né? Então, esse X aqui, que está nesse fio e está aí nessa entrada, não importa. Ele é um X porque não importa se ele é 0 ou 1, porque quem está dominando aqui o valor de saída é o 0, né? Se tiver um 0 só na entrada do NAND, da porta NAND, a saída vai ser 1, independente da outra entrada. Bom, aqui nesse caso a gente não pode tomar essa conclusão no começo, porque aqui a gente tem 1, então qual é o valor que vai sair? Depende da outra entrada, né? Então, 1 na NAND, se for 1 nesse outro lado, ele vai ser 0. Se for 0, ele vai ser 1. Então, a gente vai precisar ver o que é o outro valor ali. Esse outro valor, depois que esse cara aqui foi setado, vai ser 1, né? Então, esse cara aqui ficou com 1. Esse 1 caminhou até aqui, né? Nesse fio, ele está nesse fio aqui. Então, 1 NAND 1 vai ser 0. Então, a gente conseguiu o comportamento que a gente queria, que era o comportamento de set. Tá? Então, agora a gente sabe que o LET-RS está setado. Bom, agora, se a gente colocar as entradas R e S em 0, a gente vai querer manter esse valor do estado set. Tá? Então, 0 e 0 agora é manter. Eu não quero que mude. Vamos ver como isso funciona no caso do LET estar setado. Então, eu apliquei 0 e 0. Quando eu apliquei 0 e 0, eu quero que aqui mantenha 1 e aqui mantenha 0. Quando eu faço 0, 0, o 0 aqui se transforma em 1 e o 0 aqui se transforma em 1 também. Esse 1 que estava aqui vem para cá. 1 NAND 1, 0. Esse 0 que está aqui, continua aqui, 0 NAND 1, 1. Beleza, mantive. Esse vai ser sempre o comportamento para eu manter o set. Então, funciona para o set. Se eu aplicar 0, 0 na entrada, ele vai manter setado. Beleza, então a gente viu aqui como setar o LET-RS e que se a gente colocar o estado de manter, né? Se a gente colocar SR igual a 0, ele vai manter o estado set. Beleza. Agora a gente quer ver o comportamento quando ocorre o reset, que é fazer o quê? Colocar o R igual a 1 e o S igual a 0. Tá? O termo reset significa, em tradução livre, redefinir, limpar ou desativar. Tá?
que é o fato de colocar o valor 0 em algo. A ideia aqui é que quando, então, R igual a 1, e nesse caso o S igual a 0, vamos colocar o valor 0 na saída aqui do LED. O LED é dito limpo ou resetado quando isso acontece. Vamos analisar então certinho como é que é o funcionamento disso aqui. Da mesma forma que no set, é irrelevante os valores que estão na saída, né? Se a gente botar as entradas para resetar, ele vai resetar independente do que tinha ali. Bom, o primeiro passo é que quando aqui está 0, aqui fica 1, e quando aqui está 1, aqui fica 0. Aqui ficando 0, automaticamente o que negado vai ficar 1, né? A gente já viu isso no set, só que era aqui em cima. Aqui no reset é aqui embaixo. Ficando 0 aqui, ele vai automaticamente colocar 1 na saída por causa da propriedade da NAND. Esse 1 que aparece aqui faz com que as duas entradas dessa NAND sejam 1. Nesse caso, 1 NAND 1 é 0. Então, a gente conseguiu transformar o nosso LET-RS para ficar no estado resetado. Agora, da mesma forma que aconteceu no estado 7, a gente quer manter o LET resetado, colocando 0 e 0 na entrada. A gente vai ver que ele mantém da seguinte forma. Então, da mesma forma que no estado 7, o S e o R vão ficar com um nível lógico 1 depois das portas de negação, né? Das portas NOT. O 0 do Q vem para cá, 0 nessa NAND, obriga a NAND a colocar o valor lógico 1 na saída. Esse valor lógico 1 na saída, com o 1 que já tem aqui da entrada, vai colocar a saída da NAND no nível lógico 0. Então, eu mantive o mesmo valor. Então, com isso, a gente está comprovado que o LET mantém os valores, tanto se ele está no estado 7, quanto se ele está no estado reset. Então, independente de que estado ele esteja, se eu colocar 0, 0, mantém o valor que já está. Agora, tem mais uma combinação que a gente não viu, que é quando colocar S igual a 1 e R igual a 1. Bom, quando isso acontecer, o funcionamento do LET não é garantido. Tá? Então, a gente diz que esse é o estado proibido de entrada do LET. Estado proibido quer dizer que eu não posso colocar essas entradas no LET nunca, né? Então, quando o LET está operando, o meu sistema tem que garantir que ele não vai receber essas condições de entrada. Tá, mas o que vai acontecer se eu colocar 1 em 1? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Bom, se eu colocar 1 em 1, independente do valor que tiver aqui, vai acontecer que esse S aqui vai ficar com 0 nessa porta, nessa negação, e o R vai ficar com 0. Bom, como a gente sabe, se os dois forem 0, se qualquer entrada na porta, uma das entradas da porta NAND for 0, a saída vai ser sempre 1 na porta NAND. E aconteceu aqui uma inconsistência. A gente tem que Q é igual a Q negado. Isso não pode, né? Q é o complemento de Q negado. Tá, mas qual o problema disso no circuito? Bom, geralmente o teu circuito ele utiliza as partes do teu LET e ele assume, né, isso aqui a gente está vendo no microscópio, né, o LET sozinho, mas ele vai fazer parte de um sistema maior. Então ele vai estar inserido em um sistema que vai usar tanto o Q quanto o Q negado dele. Então ele vai esperar, pode ter parte do sistema que esperem que o Q seja 1 numa hora e o Q negado seja 0. E que ele não vai esperar nunca que os dois sejam iguais dessa forma. Se isso acontecer, o teu sistema também, como um todo, vai se comportar de forma errada ou inesperada. Vai acontecer coisa que não era para acontecer. Tá? Outra coisa que pode acontecer nesse caso é depois que eu botar no estado proibido, eu tentar manter. Né? Então, eu colocar o S igual a 1, o S igual a 0 e o R igual a 0. Se eu fizer isso, olha que coisa bem estranha que vai acontecer. Bom, o S vai ficar com 1 e o R vai ficar com 1. Quando eu faço isso, juntamente com os 1s que estão na saída, esse cara 1 NAND 1 vai forçar essa NAND a ficar com 0.
1 nem de 1 vai forçar essa NAND a ficar com 0. Então as duas vão trocar de valor. Então eu pedi para manter, mas ele não só não manteve, mas trocou ainda os dois por 0. E olha que coisa louca que vai acontecer de novo. Se eu continuar mantendo ali, esses zeros que surgiram nas saídas vão realimentar aqui e se uma das entradas for 0 na NAND, vai forçar 1 na saída. Então, ele começou sendo 1 e 1, depois ele foi para 0 e 0 e depois foi para 1 e 1. Tá? Então, aqui a gente tem um comportamento oscilatório. Então, enquanto eu estiver mantendo depois do estado proibido, ele vai ficar nessa oscilação aqui, né? Ele vai oscilar na velocidade de atraso das portas. Então, se a porta atrasa alguns nanosegundos, ele vai oscilar em pequenos nanosegundos, muito rápido. Então, ele vai ter um comportamento totalmente inesperado do que a gente quer. Tá? Então, ele vai ter esse comportamento louco de oscilação. Então, é um estado que a gente não quer, é um estado proibido, né? Então, olha que coisa louca. Se a gente pegar e colocar 1 e 1 e depois colocar 0 e 0, aí, que é o objetivo de manter, ele vai oscilar. Então, nunca utilizem o estado 1 e 1 no LET RS. Beleza. Essa daqui é a tabela verdade, então, do LET RS. Só para a gente entender resumidamente o funcionamento dele. Quando S igual a 0 e R igual a 0, eu mantenho. Então, aqui na tabela verdade, eu estou indicando QP como sendo o próximo valor de Q, né? É o próximo valor de Q, então ele tem um valor atual, e QP é o próximo valor dele. E o QA é o valor anterior que ele tinha, né? Então, se S igual a 0 e R igual a 0, ele mantém o valor anterior. Então, o valor anterior de Q é igual ao próximo. E o valor anterior do Q negado vai ser o valor anterior o próximo valor do Q negado vai ser igual ao valor anterior do Q negado. Agora, se eu colocar S igual a 0 e R igual a 1, eu estou no estado 7, do estado reset, eu quero resetar, desativar o meu LET. Então, Q, agora o próximo valor de Q vai ser 0 e o Q negado vai ser o complemento, vai ser 1. Se S igual a 1 e R igual a 0, é o estado 7, então eu estou setando e o Q vai ser 1 e o Q negado vai ser 0. E quando S e R forem 1, então aqui a gente está no estado proibido. Então tem os pontinhos de interrogação indicando que a gente não sabe o comportamento do circuito, como é que ele vai se comportar dependendo das circunstâncias, tá? Então não é garantido o bom funcionamento dele, então a gente não utiliza esse estado. Agora, se a gente tirar os inversores das entradas RS, lembrem-se que tinha inversores, né? Então a entrada S tinha um inversor e a entrada R tinha outro inversor. Tanto para o LET com NAND quanto para o LET com NOR. Agora, se a gente tirar esses inversores das entradas, o LET vai ativar em lógica inversa. Lógica inversa quer dizer que as entradas ativam o LET em nível baixo. O que é ativar o LET? Bom, quando a gente quer que o LET sete, o S igual a 1. Quando a gente quer que o LET resete, né, desative, a gente coloca o R em nível lógico 1. Isso se chama lógica direta. Lógica direta é ativar uma coisa em nível lógico 1, é fazer ela assumir um valor em nível lógico 1. A lógica inversa, agora a gente quer colocar um novo valor, definir um novo valor para o LET, utilizando nível lógico 0, nível lógico baixo. Isso quer dizer que quando S igual a 0 agora, o LET vai estar ativo. E quando R igual a 0, o LET vai estar desativado. Tá? Vai ser colocado em 0. Agora também tem outra coisa que troca. Quando S igual a 0 e R igual a 0 anteriormente, ele mantinha o valor, né? Ele mantinha o valor, o estado que o LET estava. Agora é o contrário. Quando S igual a 1 e o R igual a 1, é que eu mantenho. E o S igual a 1 e o S igual a 0 e o R igual a 0 agora
faz com que essa condição seja proibida. Então, eu não posso fazer mais S igual a zero e R igual a zero. Isso agora é um estado proibido na lógica inversa. Tá? Como a lógica inversa é menos intuitiva que a lógica direta, a gente começa a apresentar o LET-RS colocando aqueles inversores no começo, que, embora seja um circuito com mais portas lógicas, ele é mais claro de entender o funcionamento do LED. Então, eu começo explicando o LET-RS com lógica direta, com inversores, e daí a gente entende essa lógica direta, e daí a gente tem embasamento para começar a entender a lógica inversa, que é outro tipo de implementação do LET-RS, que nesse caso, nesses exemplos que eu estou mostrando, usa menos portas lógicas, né? A gente tira a porta NOT e liga direto a entrada S numa porta NAND e a entrada R em outra porta NAND. Também a gente tem simbologias para representar os LEDs, né? Então, de forma para a gente não ficar desenhando toda hora o LED e também para ser independente de tecnologia, porque aqui eu estou mostrando para vocês a implementação, a ideia básica do LED, mas pode mudar uma coisinha ou outra em alguma implementação física de um circuito, né? Então, a representação, para a gente entender utilizar o LED em circuitos, a gente acaba fazendo uma representação em blocos, né? Esses bloquinhos aí que estão nos slides. Então, da esquerda representa um LED em lógica direta, que é o que a gente viu no começo, e o da direita é o LED com lógica inversa, tá? Que é o que a gente viu por último. Olha o seguinte, na simbologia da lógica inversa, a gente colocou uns inversores, as bolinhas de inversão nas entradas, indicando que é lógica inversa. Apesar disso, como a gente viu no circuito, na verdade o da lógica inversa não utiliza portas NOT nas entradas, né, na implementação dentro da caixinha, mas a lógica direta utiliza. Mas na representação dos blocos, né, na representação do simbólica, simbologia dos LEDs, a gente coloca as bolinhas no LET-RS, nas entradas do LET-RS com lógica inversa. Tá? Então, se vocês forem ver, aqui está as tabelas verdades para vocês fazerem um comparativo entre os dois. Agora eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento do LET-RS em um simulador. Para isso eu vou mostrar o Proteus para vocês, então eu vou mostrar várias configurações ali do LET-RS e tudo que a gente viu aqui teoricamente eu vou mostrar para vocês por meio do simulador. Beleza? Então vamos lá. Então eu fiz esse projeto no Proteus com diversos circuitos que eu vou mostrar para vocês ao longo da aula de hoje, mas a gente vai começar com esses aqui do canto, tá? Do canto esquerdo. Então aqui eu fiz algumas configurações de LED para a gente ver. Então aqui está o LET-RS com lógica direta e aqui está com lógica inversa e eu botei a simbologia no lado para vocês darem uma olhada. Então vamos começar com esse aqui de cima, do canto esquerdo, que é o LET-RS com lógica direta. Então vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu vou iniciar a simulação. E quando eu iniciar a simulação, ele vai começar no estado 7, já que o S está igual a 1 e o R está igual a 0. Iniciei, então, exatamente o comportamento que a gente esperava. O S igual a 1 e o R igual a 0. Agora, se eu colocar S igual a 0, vou trocar aqui. Então, 0, 0 mantém o valor, exatamente como a gente esperava, né? S igual a 0 e R igual a 0, mantém. Agora, se eu colocar S igual a 1 de novo, vai manter o mesmo valor porque eu estou setando, né? Estou mantendo ele setado. Agora, se eu colocar R igual a 1, entra no estado reset, né? Resetei. Se eu voltar para 0, ele mantém o estado reset. Bom, legal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar os dois em 1, que é o estado proibido. E olha o que aconteceu. Ficou 1 e 1, né? Ficou 1 e 1 e é o que a gente esperava. Se a gente colocar 1 e 1, ele vai ficar 1 e 1. Agora, se a gente vou colocar o S igual a 0 e R igual a 1, no simulador aqui voltou ao normal, deu tudo certo, né? Sem problema nenhum. Se eu botar 0, 0, mantém aqui. Se eu botar S igual a 1, vai ficar o estado 7. Não deu problema, porque aqui nesse caso, como eu estou fazendo na mão, né, mudando os valores na mão, eu não vou mudar ao mesmo tempo
do estado proibido para o estado mantenha, não tem como mudar os dois ao mesmo tempo nesse circuito que eu fiz, ele não vai ter aquele comportamento oscilatório que eu mostrei nos slides. Mas vamos ver o seguinte, agora vamos ir para o circuito de baixo. Então vamos começar, antes de a gente chegar nesse circuito que eu vou mostrar esse comportamento oscilatório, vamos ver o outro LET, que é o LET RS com lógica inversa. Então se eu voltar aqui e ver o LET RS com lógica inversa, é a mesma coisa, né? Com lógica direta, só tirei as portas NOT. Então aqui o S igual a 0 eu ativei, né? Ativo, dá 7. Agora se eu botar os dois em 1, estado proibido? Não, aqui mantém, né? Aqui é lógica inversa, ó. Sempre se lembrem pelo símbolozinho aqui, né? Lógica inversa, S igual a 1 e R igual a 1, mantém. Agora R igual a 0, reseta. E os dois igual a 0, estado proibido. Mas se eu botar um deles igual a 1, eu vou fazer o que o outro pede, que no caso é o S, que é setar. Beleza, eu disse para vocês então que aqui eu não estou tendo aquele problema de oscilação, porque os dois estão igual. Os dois ficam no estado proibido, mas depois eu coloco 7 ou reset neles, não está dando esse problema. Mas um sistema digital ele é rápido, então ele pode mudar esses valores muito rápido, né? Então ele pode mudar, setar os dois ao mesmo tempo, botar os dois no estado proibido e depois os dois no manter ao mesmo tempo, e daí pode dar aquele problema de oscilação. Esse outro exemplo, ele ilustra isso bem claro. Então eu fiz um curto-circuito aqui entre as duas entradas 7 e 7, como sendo um só. Aqui ele está no estado proibido, então é um LET RS com lógica inversa, né? Então 0, 0 é o estado proibido. Agora se eu mudar para 1 aqui, ele vai manter, né? A ideia é manter, porque ele vai ficar com 1 aqui e 1 aqui. Mas olha o que vai acontecer se eu fizer isso. Ele vai começar a oscilar, né? Vai começar a mudar os valores muito rápido. Então, isso é aquele comportamento que eu mostrei nos slides, que se eu deixar no estado proibido e depois no estado manter, ele vai ficar oscilando devido à realimentação aqui que vai estar errada, tá? Visto o funcionamento no Proteus, então, vamos ver como analisar o comportamento do LET RS ao longo do tempo quando uma sequência de valores são aplicadas às entradas RS. Para isso, olhem o diagrama de tempo apresentado no slide. Antes de eu apresentar a resposta, ou seja, forma de onda na saída Q, tentem resolver aí no caderno de vocês. Notem que a saída não Q não foi colocada, porque basta inverter a forma de onda de Q para a gente ter a forma de onda de não Q. Isso é, quando Q é alto, o Q negado fica baixo. Quando o Q é baixo, o Q negado fica alto. Tá? Pausem o vídeo para isso. Depois retomem e verifiquem se a forma de onda é a mesma que vocês fizeram. Certo? Pausa então. Tudo certo? Tentaram fazer a forma de onda? Muito fácil ou normal? Vamos ver a resposta. Se o de vocês deu essa forma de onda, então está correto, tá? Se foi essa forma de onda que vocês obtiveram. Para quem não entendeu como chegar nessa forma de onda, ou mesmo para quem conseguiu, mas demorou para chegar na resposta, eu vou mostrar como se chega na forma de onda do LET RS da melhor forma possível. A ideia é que a gente analise o diagrama de tempo em partes. Cada parte vai corresponder a uma combinação de R e de S que não muda. Sendo assim, mais fácil de determinar a saída. A primeira parte que eu vou considerar compreende o início do diagrama até a primeira mudança de R, ou seja, quando ele muda de alto para baixo. Então, exatamente aqui. Então, nessa mudança, o R muda de alto para baixo. Aqui o S não vai mudar, né? Não mudou. A primeira mudança ocorreu aqui. Então, é essa primeira parcela que a gente vai considerar. Nessa parcela do diagrama, R igual a 1 e S igual a 0.
R igual a 1, S igual a 0. Isso força o LET a entrar no estado reset. E nesse estado, o Q é igual a 0, né? Então a gente coloca o Q em nível baixo nessa parcela do diagrama. Então assim a gente consegue obter a primeira parte da forma de onda de saída de Q. Bom, a gente conseguiu a primeira parte da forma de onda de Q. Então a gente tem que conseguir as próximas partes, né? A próxima parcela que a gente vai considerar, então, ela começa onde a parcela anterior finalizou e termina até a próxima mudança ou em S ou em R. No caso, ocorreu primeiro uma mudança em S, né? Então a gente tem uma parcelinha menor do que a anterior para avaliar. Anteriormente a gente tinha uma parcela grande e agora a gente tem uma parcela menor porque o S mudou logo depois que o R mudou. Bom, nessa parcela, então, onde não há mudança, nessa segunda parcela, a gente tem que R igual a 0 e S igual a 0. Nesse caso, a gente força ou coloca o LET para manter o valor que ele já tinha. Então, R igual a 0 e S igual a 0 mantém o valor. Então, era baixo, continua baixo. A próxima parcela, então ela é agora maior que essa anterior. Ela começa aqui onde a parcela anterior terminou e termina na próxima mudança de S, né? Então o R não está mudando toda essa parte aqui e o S mudou de novo. Então o S mudou de alto para baixo. Então essa é a terceira parcela que a gente vai avaliar. Nessa parcela, o R igual a 0 e o S igual a 1. Quando isso acontece, a gente força o LET ao estado 7. O estado 7 é colocar o Q no nível lógico 1. Então, aqui a gente tem Q igual a 1. Próxima parcela, R igual a 0 e S igual a 0. Mantém. O que isso quer dizer? O Q era 1, continua sendo 1. Nessa próxima parcela, R igual a 1, S igual a 0. O que isso quer dizer? Estado reset. Coloca nível baixo de novo. Próxima parcela, R igual a 0, S igual a 0. Mantém. Então era baixo, continua baixo. Próxima parcela, o S vai ficar 0 todo esse tempo e o R vai ficar 1. Então esse é o estado reset. Bom, o estado reset é colocar em 0, ele já estava em 0, continua a forma de onda em nível baixo. Próxima parcela, 0, 0, 0. 0, 1, estado 7, né? S igual a 1, fica 7, nível alto, a saída. Então, assim a gente obtém a forma de onda do LET-RS. Aqui com lógica direta, né? Com lógica inversa é um pouco diferente. Qual é a diferença? É que agora no LET-RS com lógica inversa a gente vai avaliar o contrário, né? Ativa quando for alto no 7, quando for baixo no 7 e desativa quando for baixo no reset. Vamos ver. Então tentem, da mesma forma que vocês tentaram para o LET-RS com lógica direta, tentem aqui em lógica inversa fazer a forma de onda de Q, tá? Lembrando de novo, no LET-RS com lógica inversa, com entradas em lógica inversa, ele ativa, coloca o LET em estado 7 quando o S é igual a 0. E desativa, coloca o LET em estado reset quando o R é igual a 0. E mantém quando é 1 e 1. Né? R igual a 1 e S é igual a 1. Tá? Não pode ocorrer o estado 0, 0 nesse caso. Tentem aí e depois voltem no vídeo. Certo? Tentaram aí? Vocês devem ter pensado alguma coisa estranha aí que aconteceu. Espera aí, mas aqui 0 e 0 é proibido, né?
Então, como é que eu vou obter a forma de onda aqui de Q? Ó, aqui tem 00, 00, 00, 00. Na outra forma de onda do LET-RS com lógica direta, deu certo, mas aqui é o estado proibido. Bom, como é condição proibida, é intratável. Então, essa forma de onda não poderia existir, tá? Então, essa é uma forma de onda que eu não poderia aplicar no meu circuito. Essa é uma forma de onda que vem de algum lugar, né? A gente está avaliando, essa forma de onda na prática, ela vai vir de alguns outros circuitos, a gente está avaliando o funcionamento do circuito, ou a gente está querendo verificar como é que o circuito se comporta ao longo do tempo, e esse daqui é um tipo de entrada que a gente não vai poder ter no nosso circuito se ele for trabalhar com LET-RS com umas entradas em lógica inversa. Então, essas formas de onda são inválidas para esse tipo de dispositivo, né? O LET-RS com lógica inversa. Então a gente tem que tentar. Então a gente não pode. Essa forma de onda dá certo porque não tem essa condição intratável, tá? Notem outro detalhe. Aqui, quando a gente trabalha com LET-RS com lógica inversa, a gente geralmente, com as entradas em lógica inversa, a gente geralmente coloca uma barrinha no R e uma barrinha no S para indicar que é lógica inversa, tá? Agora isso aqui vai dar certo, tá? Não vou sacanear vocês. Agora isso aqui vai dar corretamente. Tentem obter a saída aqui e depois retomem o vídeo. Certo? Tentaram? Então vamos ver como é que é a saída disso aqui. Beleza, essa é a saída. Então, professor, tu colocou um X na entrada. Tu tá me sacaneando de novo, né? Não tem nada de sacanagem aí. O negócio é que aqui R igual a 0, R igual a 1 e S igual a 1 nessa primeira parcela. Quando isso acontece, a gente deve manter o valor anterior. Mas, se a gente não sabe qual é o valor anterior, a gente não sabe nesse caso qual é o valor anterior. A gente não sabe o que tem antes aqui da forma de onda. Então, como é que a gente vai manter uma coisa que a gente não sabe? A gente coloca, geralmente, uns X, alguma coisa que indique que aqui é um valor que a gente desconhece, tá? Isso quer dizer que não quer dizer que esse valor é incorreto, quer dizer que a gente não sabe que valor é esse. Por outro lado, se algum exercício ou algum tipo de tarefa está indicado assim, ó, o LET-RS ele começa no estado 7. Então, tu já sabe que antes dessa forma de onda, se eu coloquei para manter, é para colocar o nível lógico 1, né? Porque ele tinha o nível lógico 1 anteriormente. Se eu botar na tarefa que o LET-RS começa no estado reset, então tu sabe que antes da forma de onda aqui está nível lógico baixo. E se começou no estado mantém, então aqui vai começar com 0. Nesse caso eu não disse nada. E se eu não disse nada, então vocês coloquem um xzinho para indicar que tu não sabe o valor, mas ele está mantendo um valor anterior que tu não sabe, tá? Mas não está errado. Bom, essa parte ela fica assim até chegar na primeira mudança do R. Do R muda de 1 para 0. Quando o R muda de 1 para 0, a gente tem o estado reset. Então, a gente força o LET-RS no estado reset. Forçar no estado reset, então a gente coloca em nível lógico baixo. Próxima parcela desse diagrama é o R muda para nível lógico alto. Então, 1 e 1 mantém. Então, 1 e 1 mantém o valor que ele já tinha. Voltando nessa outra parcela, o R volta para 0. Então, eu boto o LET no estado reset, que é deixar em nível lógico baixo, então ele mantém o que ele já tinha. Próxima parcela, R igual a 1, S igual a 1, mantém. Próxima parcela, o S foi para nível lógico baixo, então eu estou ativando, estou botando o LET-RS com as entradas em lógica inversa no estado 7. Então, vai subir aqui nível lógico 1. Então, essa é a forma de onda de saída desse LET-RS, para essas formas de onda de entrada. Então, voltando aqui no Proteus, coloquei um LET-RS com entradas em lógica direta. A gente pode verificar que a lógica direta pelas entradas inversoras aqui no começo.
Então, eu coloquei em cada SR um padrão de entradas. Então, eu coloquei um padrão de entradas aqui para eles, que eu coloquei por meio desse Generator Mode, né? Então, eu coloquei aqui the clock e depois inseri aqui para o S e para o R. E se eu clicar aqui, eu consigo ver qual o padrão que eu coloquei, né? Eu coloquei aqui padrão, pattern, e para o S eu coloquei 101001, ou seja, 6 bits padrões que vão se repetir. 101001, daí vai se repetir depois. 101001. Mesma coisa eu fiz para o R, só que coloquei outro padrão. Daí eu tomei cuidado para esses padrões não se repetirem, para não dar, os padrões não terem 1 e 1 ao mesmo tempo, para não ter o estado proibido, tá? Então nunca vai ter 1 e 1 na mesma posição de bit aqui. Então isso garante que eu vou ter só os estados que eu quero. Daí eu puxei aqui, né? Puxei o S para cá, o R para cá, botei probe, né? Aqui parece até uma seringa. Botei probe aqui, voltage, botei nessa saída, nessa outra saída e puxei aqui para verificar o que e o que negado. Esse gráfico, como a gente já viu também como colocar, né? É aqui em Graph Mode, em digital. Daí eu pego, clico digital e faço o retângulozinho no formato que eu quero. Isso a gente já sabe, a gente já viu em outro vídeo. Bom, esse padrão aqui, quando começa com S igual a 1 e R igual a 0. 1 e 0, estado 7, que é 1. S igual a 0 e R igual a 0, estado mantém, né? Então era 1, manteve. S igual a 1 e R igual a 0, estado 7 de novo, que continua sendo 1. Agora S igual a 0 e R igual a 1, é o estado reset, o Q vai para 0. Tá? E assim vai indo. Daí notem que o Q e o Q negado são complemento. Então, quando o Q é alto, o Q negado é baixo. Quando o Q é baixo, o Q negado é alto. Né? Exatamente a forma de onda contrária. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos forçar uma saída, uma entrada proibida, para ver o que acontece. Então vamos verificar o comportamento quando SR igual a 1, depois a gente mantém, coloca SR igual a 00. Então essa primeira parte aqui, quando R igual a 0, a gente pode mudar para R igual a 1, porque daí a gente vai ter S igual a 1, R igual a 1, depois 2 vai ficar 0 e vai manter e vai dar aquele comportamento oscilatório. Então vamos modificar aqui. Vamos pegar esse bit aqui do padrão do R primeiro e mudar para 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e colocar Simulate Graph. Quando eu coloco isso, aparece ali ProSpice e a porcentagem ali embaixo. Isso quer dizer que ele está gerando agora os valores de saída de Q. Ele está processando as entradas para gerar saídas. Daí notem que esse comportamento oscilatório ele faz com que seja exigido do processador, do programa, a geração de muitas amostras em tempos muito pequenos, porque essa variação de valores na saída do LED, na prática, né, depende do atraso de propagação das portas lógicas NAND, né, e das portas NAND. Daí esse atraso de propagação ele é muito rápido, é um atraso de nanosegundos que ele vai pegar, sentir o valor de entrada no começo, nas entradas, e vai gerar na saída. Então isso é muito rápido, essa oscilação vai gerar muitos valores, e isso exige do programa e do processador do computador, né? Então ele está processando, está recém 9% para gerar o gráfico de saída. Então a gente vai esperar, né? Às vezes nem dá certo, às vezes o programa trava, né? Aqui até deu algum problema, mas deixa para lá. Então, às vezes o Proteus ele dá uma travada, às vezes o Proteus dá uma travada até, né? Ele pega e fecha o programa, ele não consegue simular. Mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Bom, acabou que, esperando todo esse tempo, o gráfico ficou preto, ele até tirou as formas de onda do S, do R, do Q que negado. Então aconteceu algum erro aí no Proteus interno que ele fez isso, não calculou nada. Então, aqui nesse teste que eu fiz não deu certo. Mas eu já tinha salvo alguma coisa antes, então eu vou mostrar para vocês por meio dos slides.
a gente não precisa implementar então um LET-RS diretamente com portas NAND ou portas NOR. A gente pode utilizar circuitos que já vêm implementado isso. Um exemplo é o CI74LS279. Então ele já vem implementado dentro dele 4 LETs RS com entradas em lógica inversa. Então não tem as portas NOT aqui no começo. Se vocês verificarem, essas dois LEDs aqui na diagonal são exatamente como a gente viu em aula. Só que esses outros dois aqui, nessa outra diagonal, não são. O S deles tem uma entrada a mais, né? Então quer dizer que o fabricante achou interessante colocar duas entradas S para controle. O comportamento é basicamente o mesmo do LED que a gente já viu, né? Ele só tem agora o controle é por dois LEDs, duas entradas S. Então, se qualquer um desses S for igual a 0, e claro, o R isso aqui tem que ser igual a 1, ele vai forçar o estado 7. Se esses dois forem 1 e esse for 1, eu mantenho. Se esses dois forem 1 e o R for 0, é o estado reset. Tá? Vamos verificar o comportamento dele no Proteus. Então aqui a gente tem o 74LS279 no Proteus. Eu só coloquei o nome dele aqui nos devices e ele achou para mim o CI. Daí eu coloquei, vou colocar inicialmente o valor 0 na entrada 1R, que é essa daqui. E nas entradas S, S1 e S2, eu vou colocar o nível lógico 1. Isso força que a saída Q seja reset, né? Seja 0. Notem que o CI ele não tem uma saída para o Q negado, ele só tem saída para o Q, então a gente só usa o Q nesse CI. Rodando, ele começou aqui com nível lógico 0, exatamente como a gente previu. Colocando todo mundo em 1, ele mantém, porque é um LED ativado em lógica inversa, né? Então manteve. Agora, se eu colocar qualquer um dos valores de S em 0, ele vai setar. Setou, né? Se eu colocar os dois em 0, mantém setado. Se eu deixar só um em 0, eu mantenho setado. Se eu deixar todo mundo em 1, é o estado mantém, né? Então também é 1. E se eu colocar aqui em 0, ele vai dar reset. Se eu deixar todos em 0, é o estado proibido. Nesse caso ele colocou 1, né? Mas o Q negado também sairia com 1. E se eu manter todos os outros depois em manter, vai dar aquele comportamento oscilatório aqui também. Certo? É isso aí do CI no Proteus. Pessoal, embora o LET-RS ele seja a base para a maioria dos outros elementos de memória que a gente vai ver ao longo da disciplina, a gente já pode utilizar ele para uma aplicação bem simples. Eliminar a triptação de valores que ocorrem na entrada de um circuito quando se utiliza uma chave mecânica, por exemplo, um botão. Chaves mecânicas elas têm um comportamento de repique quando a gente solta ou mesmo a gente pressiona elas. Isso quer dizer que as mesmas funcionam como uma gangorra até se manterem paradas no contato que a gente quer. Vamos ver como é que isso acontece. Vamos supor aqui uma chave mecânica de 3 terminais e um desses terminais está ligado diretamente no comum e os outros 2 terminais são os terminais de contato, tá? Vamos supor que esse daqui não é utilizado, só é utilizado esse daqui. Então, quando a gente coloca esse terminal nesse contato aqui, a gente força a entrada aqui, esse ponto aqui, esse nó, C0, né? Porque a gente está puxando aqui e a gente força a C0. Quando a gente desconecta esse terminal 2 aqui desse comum, ele força o nível lógico 1 devido a esse resistor de pull-up. Então, o resistor de pull-up ele força o nível lógico 1, né? Então, quando eu fecho, ele força o nível lógico 0. Então, ele procura o menor caminho e ele ignora o que está acima desse resistor. Quando eu tiro esse terminal, ele não tem caminho aqui, ele vê o que tem então no resistor e fica o nível lógico 1. Bom, quando a gente muda aqui, digamos, do terminal 1 para o terminal 2, ocorre um repique, tá? Então, quando ele está no terminal 1, ele está em nível lógico 1. E daí, quando eu pego e tiro do terminal 1 para o terminal 2,
eu forço ele para o nível lógico 0. Só como eu disse, ele funciona como uma gangorra, as chaves mecânicas, né? Então ele vai ficar variando, e quando eu coloco aqui, ele balança até se estabilizar no contato e ficar permanentemente no nível lógico 1. Essa variação faz gerar essas trepidações que a gente chama do inglês de bounce. Essas trepidações elas são bem rápidas, mas de qualquer forma é o suficiente para um circuito digital entender, né? Então, se esses repiques acontecerem, o circuito vai pensar que o usuário ele pressionou o botão diversas vezes e pode se comportar da maneira que a gente não quer, né? A gente projetou no circuito que quando o usuário pressionou um botão, ele aumenta a velocidade, por exemplo, do motor, mas eu apertei só uma vez e ocorreu esses repiques e ele pensa que o usuário apertou várias vezes, então quis aumentar um monte a velocidade e a velocidade acaba sendo muito maior do que é. Então, isso é um comportamento desejado que a gente quer eliminar. Existem diversas formas para eliminar o repique, ou pelo menos efeitos do repique num circuito digital. Um deles é utilizar um filtro RC simples, né? Um filtro resistivo capacitivo. Outra forma é utilizar um LET RS, como aqui nessa figura B aqui. Como é que isso acontece? Bom, a gente vai ter que usar de qualquer forma uma chave de 3 terminais. Um desses terminais está ligado no comum, e esse comum ora vai estar ligado na entrada S, ora vai estar ligada na entrada R, né? Através de outros 2 terminais. As entradas S e R vão estar sempre ligadas a um pull-up para forçar o nível lógico 1 quando estiverem desconectadas. Aqui nesse exemplo, o LET é RS com entradas em lógica inversa. Isso quer dizer que quando eu seleciono o terminal 2, eu estou forçando o estado 7, que eu estou deixando 0 aqui, e no S e no R eu estou deixando 1. Quando eu mudo de 2 para 1, eu forço o estado reset, né? Fica 0 aqui, porque aqui fica 0 e aqui fica 1. Beleza, mas vamos ver como é que isso aqui é eliminado. Digamos que eu estou no estado reset, aqui é 0, e aqui então eu quero modificar então o seletor aqui do 1 para o 2, eu quero forçar o estado 7, quero que ele fique em nível lógico 1 aqui a saída. Quando eu faço isso, eu tiro aqui, ocorre um repique em 2, mas não ocorre em 1, porque em 1 ele vai perder esse contato e a gangorra aqui vai ocorrer só em 2 e vai ficar balançando até se estabilizar. Bom, ele fica nessa gangorra e a primeira vez que ele faz um contato com o terminal 2, ele força 0 aqui no S. Quando ele força 0 no S, ele força o estado 7 e fica 1 aqui. Aqui fica 1 e aqui fica 0, aqui força 1. Mas como ele está nesse estado de gangorra, a chave, né, devido à trepidação, umas horas ele vai sair e vai voltar, sair e voltar até se estabilizar. Quando ele sair, ele vai forçar o nível lógico 1 no S, devido ao pull-up aqui. Quando ele força o nível lógico 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Esse é o estado mantém. Beleza. Mas se eu coloquei ele já no estado 7, ele vai manter o nível lógico 1. Então ele vai manter o nível lógico 1, daí quando ele voltar para o contato aqui, ele vai dar 7, quando sair mantém o nível lógico 1, 7 mantém, 7 mantém até parar e ficar 7 para sempre. Nesse 7 mantém, ele vai manter sempre o estado 7, que é ficar o nível lógico 1. Como ele manteve, aqui na saída do LET, ele não sentiu essa variação, para ele ficou sempre o nível lógico 1 sem repique. Então a gente eliminou o repique nesse caso. Legal, sem problema eliminamos. Daí quando a gente quer fazer o contrário, mudar do 2 para 1, a lógica é semelhante. Aqui no 2 não vai ter trepidação, vai ter trepidação aqui no 1. Quando ele sai daqui, o S vai ficar 1 e o R vai ficar 0 no primeiro momento, vai forçar o reset, vai forçar o nível lógico baixo, e daí ele vai ficar dando repique. Daí ele vai sair aqui, vai ficar 1 e 1, mantém 0, depois reset 0, fica nessa trepidação, só que aqui ele não vai sentir, vai permanecer 0 para sempre. Para testar então essa aplicação, pessoal, eu vou utilizar o D10 Lite.
Nessa aplicação vai ter uma parte que é feita do circuito externo, a placa, que é composto de 2 botões, e os displays da placa também eu vou utilizar, que são 2 displays de 7 segmentos. Cada botão vai ser responsável por controlar um segmento. Então, esse de cima controla esse de cima e esse de baixo controla esse de baixo. E cada um desses botões a gente quer ver um efeito diferente do repique. Então, esse de cima ele não tem debounce. Então, todo o ruído de trepidação vai passar para o FPGA. Então, a gente vai fazer o FPGA o responsável por receber o sinal dos botões e incrementar os displays correspondentes. Então, sempre quando eu pressionar um botão, o display vai fazer uma contagem. Então, uma pressionada do botão, conta uma contagem. Começa com 0, vai para 1, 2, 3, até chegar no 9 e reinicia a contagem para 0. O que a gente espera sem o filtro, sem o debouncing, é que quando a gente pressionar o botão aqui, no caso esse de cima, o repique vai fazer com que o FPGA receba mais de um sinal digital. Então ele vai receber um pulso devido à trepidação, devido ao repique, e vai incrementar o display, vai pular alguns dígitos do incremento do display. Já o de baixo ele possui então esse debouncing. Então dentro do FPGA eu vou implementar o LET, e esse LET vai ser responsável por pegar e filtrar esse repique. Essa chave de baixo é uma chave do tipo fim de curso, porque ela tem 3 terminais. Então tem o comum, que vai estar sempre ligado ao GND, o normalmente aberto vai estar sempre conectado, né, no pull-up, e o normalmente fechado vai estar geralmente conectado no GND. Quando eu apertar o botão, o normalmente aberto vai ser fechado com a chave e o normalmente fechado vai ficar aberto no pull-up. Tá? Por que eu não utilizei nenhuma chave da placa? Porque a placa ela já tem um circuito de debouncing no próprio DDS Lite. Então a gente não vai conseguir ver esse efeito aí. E eu quero implementar e mostrar para vocês nós mesmos implementando tanto debouncing e tanto visualizar qual é o efeito de não aplicar o debouncing na chave. Vamos agora então abrir a aula LET 1 no Quartz Prime. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas está disponível no Moodle para vocês verem no computador de vocês mesmos. Então essa é a nossa placa, pessoal. Ela tem um shield de Arduino em cima. Está ali o circuito todo implementado, circuito com as chaves nesse shield. Então ele tem uma protoboard nesse shield de Arduino, que é um encaixezinho pronto aí para colocar em cima da placa. Vocês podem ver os resistores de pull-up, o push button ali na frente, também a chave fim de curso ali com o botãozinho vermelho. E a gente vai conectar essas chaves nas entradas compatíveis às entradas do Arduino, certo? Então todos esses fiozinhos estão conectados com a alimentação. Então ali a alimentação de 3 volts do GND. E no outro lado as entradas estão conectadas com pinos de I/O correspondentes aos pinos do Arduino, né, no nosso FPGA. Então agora a gente vai colocar essa placa, esse shield na placa, e vamos verificar os efeitos. Colocando na placa, a gente só tem que tomar alguns cuidados, né, para não encostar qualquer shield no conector do USB, porque pode dar algum perigo de curto-circuito. Então, para evitar, mantemos essa distância. Vamos testar, vamos programar. Então, esse é o circuito no Quartus, feito para implementar o nosso sistema, né, a nossa aplicação. Então, ele é feito de 2 partes, basicamente. Essa parte de cima está relacionado à chave com debouncing. Então, ele é relacionado à chave fim de curso, cada vez que eu incremento aqui. No outro lado, aqui sai as luzinhas, os sinais para os 7 segmentos, ligar as luzinhas para sair o dígito que eu quero. E esse de baixo é o sem repique, né? É o sem debouncing. Então, cada vez que eu apertar o botão aqui, acende o outro display de 7 segmentos com as luzes correspondentes. A diferença entre eles dois está basicamente aqui, tá? No debouncing. Então, aqui no circuito com debouncing, eu implementei um LET RS. Esse LET RS, então, ele vai pegar e receber, cada uma das entradas vai ser um terminal normalmente aberto ou normalmente fechado daquela nossa chave fim de curso. Então, quando eu pressionar, vai sair 1. Quando eu não pressionar, vai sair 0. Daí, só para
para vocês entenderem um pouquinho o que esse circuito representa, então cada um deles tem um contador. O contador a gente não viu ainda, mas eu já posso adiantar para vocês que ele é um circuito que ele recebe um pulso de clock, e cada vez que ele recebe um pulso de clock, ele incrementa um valor. Esse valor que ele tem na saída é um conjunto de bits que representa um número binário. No caso nosso aqui, ele é um número binário de 4 bits, tá? Então, ele vai de 3 a 0. Então, ele começa com 0, 0, 0, 0, depois vai para 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, até chegar em 1, 1, 1, 1, que é o número 15. Bom, mas nessa nossa implementação específica de contador, ele não chega a 15, ele chega até o valor 9. Está escrito o módulo 10 aqui. Então, quando ele chegar no valor 9, que é 1001, ele retoma a contagem para 000. Então, isso aqui é basicamente um dígito BCD que sai aqui desse contador, né? Dessa forma. Esse dígito BCD ele vai alimentar um decodificador. Então, esse bloquinho aqui é um decodificador BCD 7 segmentos. Tá? Esse contador aqui ele já tem implementado como uma IP do FPGA. Esse daqui eu fiz numa linguagem de descrição de hardware, que já vai estar disponível para vocês no projeto, é só vocês utilizarem. Então ele recebe o valor em BCD e gera os bits em 7 segmentos para a saída correspondente, né? Para o display de 7 segmentos correspondente. Então aqui é um display de 7 segmentos, aqui é outro display de 7 segmentos. E esse sinalzinho aqui indica que qual é o tipo de ligação dos LEDs do display, se é catodo comum ou anodo comum. Se eu botar aqui em GND, nesse bloquinho aqui, eu indico que é catodo comum. Certo? Então é basicamente isso. Então aqui eu pressiono o botão, o contador incrementa, é convertido para o display de 7 segmentos e enviado para o display de 7 segmentos correspondente. Tá? Vale salientar uma coisa aqui. Essa implementação que eu fiz do LET-RS não é o mais recomendado segundo a Intel, tá? Que é a fabricante da FPGA. Então, eles não recomendam fazer um LET-RS a partir de portas NAND no esquemático deles, por causa que a implementação final, a tradução desse circuito para implementação no FPGA não vai ser a mais otimizada possível. Vai ser um circuito não muito otimizado e pode gerar alguns erros. Como esse circuito nosso é simples, eu implementei só para vocês entenderem e verem. A ideia é que vocês utilizem IPs prontas deles para LET-RS, mas a gente já vai ver isso depois, tá? Importante entender essa parte agora. Outra coisa que a gente tem que entender aqui é que quando eu pressionar o botão sem debouncing, o repique gerado vai gerar vários pulsos digitais aqui. Vai gerar vários pulsos digitais nessa entrada. Esses pulsos vão forçar que o clock várias contagens do contador e ele vai acelerar umas contagens muito rápido. Como isso é muito rápido, a gente não vai perceber a olho nu, então isso aqui vai dar a impressão que o nosso display pulou alguns dígitos, né? Ele pulou, por exemplo, de 0 para 3, 0 para 2, 1 para 7 e assim por diante, tá? E esse daqui, como ele não vai ter essa trepidação aqui no pulso de clock, a gente vai ver os dígitos modificarem como a gente espera, né? Cada pressionado do botão vai modificar um dígito. Então agora a ideia é compilar e depois programar, né? Isso tudo já está feito aqui, então eu vou mostrar para vocês a placa, quais os efeitos desse circuito na placa. Então está aí nosso circuito gravado. Então inicializou com os valores 0 e 0 no display e agora eu vou pressionar então o botão com um debounce. Como vocês podem ver, ele está passando os números corretamente. Cada vez que eu pressiono, avança um dígito. Agora, quando eu pressionar o sem debouncing, olha o que acontece. Vai pulando os dígitos porque ele vai acelerando a contagem, né? O contador lá dentro do FPGA vai acelerando a contagem porque ele está recebendo mais pulsos do que ele deveria, né? Então, com o debouncing está funcionando corretamente como a gente esperava. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o LET-RS controlado, que é uma variação do LET-RS que a gente viu até agora. Bom, no LET que a gente viu até agora, o usuário ele não tem controle sobre as entradas. Isso quer dizer que quando as entradas RS acessam o LET, elas são imediatamente processadas sem nenhum tipo de controle.
que isso quer dizer? As entradas chegaram com novos valores, o LET vai assumir esse valor independente de qualquer controle, né? Então ele só vai manter se for 0 e 0, mas se ele receber o 1 no set e o 0 no reset, ele vai automaticamente mudar. É interessante em circuitos digitais a gente ter algum controle sobre quando as coisas podem ser modificadas ou não. Então, para obter algum controle, o circuito do LED pode ser modificado. Então, a gente coloca um pouquinho mais de circuito ali e a gente introduz uma entrada com a função de habilitar ou bloquear o LED. Habilitar, enable em inglês, ou bloquear o LED. Habilitar quer dizer que quando as entradas modificarem seus valores, o LED vai respeitar o que as entradas RS querem. Bloquear indica que se ele está bloqueado, não importa os valores de RS, ele vai manter o mesmo valor na saída. Ele não vai modificar seu valor. Então, ele vai ter o mesmo efeito, bloquear tem o mesmo efeito das entradas RS serem 0 no LED com lógica direta ou 1 e 1 quando o LED é ativo em lógica inversa. Tá? Então, esse é um exemplo de implementação do LED RS controlado com lógica direta. Isso quer dizer que a entrada de habilitação está em lógica direta, quer dizer que eu vou habilitar ele com nível lógico 1 e vou desabilitar quando o sinal de habilitação estiver em nível lógico 0. Tá? Então, basicamente aqui a gente tem esses duas NANDs a mais. Essas duas NAND a mais têm a função de ou bloquear o SR ou deixar o SR entrarem aqui. Bom, se habilitar for 0, 0 nem de 0, 0 nem de qualquer coisa, é 1, né? Se aqui sair 1 e aqui sair 1, tem a mesma função de manter, né? A função que a gente viu até agora, mantém. 1 e 1, se eu vou aplicar 1 e 1 nessas NANDs, na entrada dessas NAND, vai manter o que tem. Então, por outro lado, se o sinal de habilitação for igual a 1, então eu deixo passar o que está no S e o que está no R, né? Daí aqui vai ser exatamente o comportamento de um LED RS com entrada ativa em lógica inversa. Só que essa parte aqui é o comportamento do LED em lógica inversa, mas aqui por fora o comportamento é o mesmo do LED RS com lógica direta. Isso quer dizer o seguinte, que quando aqui o S for igual a 1 e o R for igual a 0, aqui sendo 0, vai se transformar em 1. Aqui 1 e 1 do habilitação vai ficar 0. 0 vai setar aqui, né? Então, vai dar um set, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0. Então, se eu botar S igual a 1 e R igual a 0, eu seto. No final das contas, ele vai setar. Agora, se eu colocar R igual a 1 e S igual a 0, eu vou ter o comportamento de reset. Então, ele vai colocar 0 aqui e 1 aqui, tá? Então, lógica direta, se o sinal de habilitação for 0, ele bloqueia, tá? Bloquear quer dizer manter os mesmos valores que ele tinha antes de eu bloquear. E habilitar é colocar o nível lógico 1, que é permitir que o S e o R controlem. Se o S igual a 1 nesse caso, e o R igual a 0, seta. Se o R igual a 1 e o S igual a 0, reseta. E se os dois forem 0, mantém, tá? E se os dois forem 1, não pode. Daí é estado proibido. A gente também pode ter habilitação em lógica inversa. Isso quer dizer que, em vez de ele habilitar com nível lógico 1, ele habilita com nível lógico 0. A única diferença agora no circuito é que eu coloquei um inversor aqui. Então, aqui, quando o nível lógico for 0, eu habilito. Então, eu permito que o SR modifique o LED. Se o sinal de habilitar for 1, então eu bloqueio. Então, bloquear é manter. Tá? Então, ele mantém o mesmo valor que ele tinha antes de eu bloquear. Então, o LED RS controlado ele também tem uma simbologia própria. Então, esse quadradinho aqui indica o LED RS controlado com lógica direta. Então, aqui tem um sinalzinho a mais EN, de Enable, de habilitação. E o LED RS controlado com lógica inversa, ele tem um sinalzinho de inversão aqui, né, na entrada de habilitação, indicando que é lógica inversa habilitação. Então, esse daqui, vamos avaliar isso aqui da esquerda. Então, se o sinal de habilitação nesse daqui com lógica direta na habilitação for 0, ele, não importa o que o SR seja,
ele vai manter o valor anterior. Agora, se o enable for 1, ele vai agir que nem o LetRS comum, né? Então, 00 mantém, 01 é reset, 10 é set e 11 é proibido. Aqui é semelhante, só que em vez de ser 0 e 1 resto, aqui é 1 e 00 resto. Então, 1 bloqueia, né? Se for um enable nesse caso, ele mantém os valores anteriores na saída. Caso contrário, é o funcionamento do LetRS normal. Vamos avaliar um exemplo, então, com formas de onda do LetRS controlado. Aqui a gente avalia um pouquinho diferente do que a gente tinha avaliado com o LetRS normal. No LetRS normal, a gente avaliava cada mudança de R e de S. Agora a gente vai avaliar exatamente o que está dentro das zonas de habilitação. Então, aqui no caso, ele habilita com nível lógico 1. Se ele habilita com nível lógico 1, então tudo que tiver em nível lógico 0 é manter o que já tinha. E o nível lógico 1, eu avalio a mudança só no nível lógico 1. Passou no nível lógico 1, eu pego e mantenho o que eu já tinha antes antes de mudar para nível lógico 0. Tá? Tentem aí, pausem o slide, tentem aí vocês mesmos e depois retomem o vídeo e vejam se a resposta de vocês bateram. Vamos para a resposta então. Só para lembrar que esse x indica que não sabemos qual o valor anterior ao primeiro nível de clock. Então, como aqui esse enable aqui ele foi colocado, começou em manter, e aqui ele só está indicando que é desconhecido, né? Bom, a resposta é essa daqui. Vamos avaliar como obter esse resultado. Bom, nessa parte aqui, é x e x, indica que nós não sabemos qual o valor anterior. Agora, dentro da zona de habilitação, a gente verifica o R e o S. O R aqui é igual a 1 e o S igual a 0, estado reset. Bota 0. Bom, depois disso é manter, né? Manter até o próximo nível alto de enable. No próximo nível alto de enable, R igual a 0 e S igual a 1. Isso daqui é setar, né? O estado set. Então, o estado set saiu aqui do nível alto do enable e manteve até o próximo nível alto do próximo enable. No próximo nível alto, R igual a 1 e S igual a 0, reset. Bota para nível lógico baixo. Mantém o nível lógico baixo. E olha só, detalhe, aqui está modificando, mas aqui a gente não vai avaliar nunca, né? Mesmo que modifique aqui, a gente não precisa da bola que está aqui no meio. O que está no nível lógico baixo, a gente ignora completamente e mantemos o que estava antes de o sinal de habilitação ser nível lógico baixo, tá? Então aqui ele era 0 e vai manter 0 até o próximo nível lógico alto. Nesse nível lógico alto, RS igual a 0, mantém, reset. Aqui o reset era 1, foi para baixo, mas como aqui o S não mudou, continuou nível baixo, então ele manteve e continuou sendo 0 até o final. E para o LetRS com entrada de habilitação em lógica inversa, como é que é? É semelhante, tá? Só que agora a gente avalia os vãos aqui do enable, né? Então aqui a parte que está em nível lógico baixo é o que ativa e aqui o nível lógico alto é o que mantém. Tentem aí, pausem o vídeo e depois retomem. Certo? Então essa daqui é a resposta. Então a gente começa a avaliar o nível lógico baixo, aqui R igual a 1 e S igual a 0, reseta, né? 0. Depois disso, o nível lógico alto mantém até o próximo nível lógico baixo. Nesse nível lógico baixo, o que aconteceu? R igual a 0 e S igual a 0 até esse ponto, mas nesse ponto S mudou para nível lógico 1. Quando ele mudou para nível lógico 1, setou, né? Então, isso aqui vai ser uma cópia desse daqui, o Q vai ser uma cópia do S nesse sentido. Então, ele vai ficar em nível lógico 1
e depois vai ficar em nível lógico alto o enable e a gente mantém até o próximo nível lógico baixo. Nesse nível lógico baixo, o R continua sendo 0 e o 7 mudou de 1 para 0, que é manter. Manter, né? Então ele já era 1 e dentro do nível lógico baixo do enable, ele manteve o nível lógico 1. Passou disso nesse nível lógico alto foi 1. Nesse nível lógico baixo, o 7 começou sendo 1. Se o 7 começou sendo 1 e o R e o S 0, né? Então é reset. Então ele começa resetando e o reset muda aqui para nível lógico baixo, que é manter. Então ele fica em todo tempo nessa janela aqui como nível lógico baixo. Aqui R muda de 0 para 1, mas já estava no reset. Então permanece no reset e reset. Do mesmo modo que a gente tem os enables em lógica inversa, a gente pode também ter as entradas SR em lógica inversa. A gente pode ter um enable em lógica direta e as entradas SR em lógica inversa, né? Então aqui funciona como a mesma coisa que um LET-RS com lógica inversa, mas tem com as entradas em lógica inversa, mas com enable em lógica direta. Da mesma forma, a gente pode ter as entradas em lógica inversa e o enable também em lógica inversa, tá? Então todas as combinações são possíveis. Então a gente tem que sempre avaliar a simbologia antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa no nosso diagrama de tempo, no nosso circuito. A última parte dessa aula, então, é a apresentação do LET-D. O LET-D, também chamado de LED transparente, ele possui apenas uma entrada, que a gente chama de D. Então, se D é igual a 0, a saída do LET é 0. Se a entrada é 1, a saída do LET é 1. Tá? Por isso que ele é chamado de LED transparente, porque ele basicamente coloca o que está na entrada na saída. Ele é uma variação, então, do LET-RS controlado. Então ele precisa de uma entrada de habilitação para controlar a gravação do bit, porque senão ele vai se comportar simplesmente como um fio, né? Então aqui no slide tem um arquivo, um circuito equivalente, utilizando um LET-RS com entrada de habilitação. Então é basicamente colocar as entradas SR juntas, uma com uma negação e a outra sem negação, no mesmo ponto de entrada. Então, aqui duas possíveis simbologias para LETs-D. Um com entrada de habilitação ativa em lógica direta e outra com entrada de ativação ativa em lógica inversa. A gente também pode ter um LET-D com a entrada D em lógica inversa, né? Então a gente pode ter 4 combinações diferentes aí de LET-D. Vamos ver um exemplo analisar o LET-D através de uma forma de onda. Então tentem aí na casa de vocês, façam o exercício esse daí, pausem o vídeo e depois retomem. Certo, então vamos ver qual é a resposta. Então essa é a forma de onda resultante. Então primeiramente a gente vai avaliar sempre as partes que a gente habilita o LET, né? Assim como a gente faz com o LET-RS controlado, só que aqui, em vez de ter o RS, só tem o LET-D. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, quando tiver o nível lógico alto, ou o nível de ativação, a gente vai simplesmente replicar o que tem no D, né? Então, no nível lógico alto ali, a gente tem que no D é nível baixo, então a gente simplesmente replica. Por isso se chama LED transparente. Bom, essa outra parte a gente não está ativando o LET-D, então a gente mantém o nível lógico baixo que já tinha. Em seguida, a gente está ativando o LET-D, então a gente copia o que está no D para sair daqui. Mantém, copia o que está no D na saída aqui. E depois mantém. Como exemplo de implementação, né, de LET-D em CIs, esse daí é o LED transparente 74LS373, tá? Então essas são algumas imagens tiradas do datasheet dele, da Texas Instruments. Então ele é um CI que ele tem 8 LETs-D, né?
e todos eles são LEDs com entrada em lógica direta. Todos os LEDs eles compartilham o mesmo sinal de controle. Esse sinal de controle de habilitação é ativo em lógica direta, né? Então ele permite a gravação do dado do bit no D, em que quando tiver nível lógico alto na entrada de habilitação. Essa entrada de habilitação ela está ali no pino 11. Aqui no pino 11. E ela também tem um terceiro pino de controle aqui, que é o OC. Tá? A gente já vai ver o que é esse OC. Mas primeiro vamos ver aqui como é que é essa tabela verdade que tem no datasheet. Então, em vez de botar 0 ou 1, né, ele bota H e L, que é high ou low, alto ou baixo. Né? E o X quer dizer don't care, então quer dizer que não importa. E esse Z é de alta impedância, então quer dizer que ele desconecta a saída do circuito quando existem certas condições. Bom, no comportamento normal de LED, esse OC é nível lógico baixo. Bom, se é nível lógico baixo, e a gente habilita, então, o LED quando o sinal de controle de habilitação é nível lógico alto. Quando é nível lógico alto e o D é alto, a saída é alto. Quando o nível lógico de controle é alto e o D é baixo, a saída é baixa. Agora, se o sinal de controle é baixo, então a gente não vai mais, tanto faz o valor do D, a gente mantém o valor de saída anterior. Agora, se o sinal OC, que é o de maior prioridade aqui, ele for nível lógico alto, a gente vai ignorar o sinal de habilitação e a entrada D, e a gente vai desconectar as saídas dos LEDs. Então, os LEDs vão ficar em alta impedância, tá? Isso é controlado aqui, se a gente for ver, tem um buffer tri-state. Né? Esse buffer aqui, ele serve para desconectar esse cara daqui. Então, se tiver em nível lógico alto, ele vai desconectar a saída aqui do LED, de cada LED do pino de saída. Então, é como se a gente deixasse aberto, o pino estivesse no ar. Vamos dar uma olhada, então, nesse CI, uma aplicação desse CI na aula LET 2, que está disponível para vocês no Moodle, e a gente vai ver ele no Quartus. Então, aqui no Quartus, o circuito ele é bem semelhante ao que a gente viu em aula LET 1. Tá? Ele é exatamente aquela mesma aplicação, onde a gente vai controlar dois displays de 7 segmentos, e cada display de 7 segmentos é controlado por uma chave, uma com debouncing e outra sem. Só que tem duas diferenças em relação ao exercício anterior, né, ao projeto anterior. Primeiro que a gente trocou o LET RS aqui por um CI pronto. Como eu falei para vocês, a Intel ela não recomenda implementar um LET RS daquela forma no esquemático. Então, para isso, a gente utilizou, né, a gente pesquisou aqui no Symbol Tool, exatamente o 74279 e colocamos no projeto aqui. Tá? E daí a gente utilizou as entradas, o segundo LET RS, que é semelhante ao que a gente utilizou até agora. Então, a saída aqui controla o contador. Outra diferença aqui é que eu quero que não vou conectar diretamente o decodificador do LET que tem o debouncing no display de 7 segmentos. O que eu vou fazer? Aqui no meio eu vou colocar esse LET RS. Então, esse LET RS aqui, o LET D, perdão. Então, o LET D, o 74373, que também tem aqui nos dispositivos de IP. Então, eu conectei cada entrada aqui da saída do decodificador na entrada em cada um dos LEDs aqui, e vai sair na saída correspondente aqui para o display de 7 segmentos. Então, a ideia é que a entrada de controle seja controlada por um switch do D10 Lite, e essa entrada de habilitação, que coloca em alta impedância ou não, né, a saída, que é a saída tri-state, seja controlada por outro switch. Então, todos os displays de 7 segmentos, quando tu coloca em alta impedância ali, ele simplesmente vai se desligar, né? Então, o efeito de colocar em alta impedância as saídas dos displays de 7 segmentos é deixar eles desligados. Então, isso vai acontecer. E tirar o controle aqui, no caso, né, desabilitar o controle do LET D, é fazer com que ele permaneça todos os valores no display antes de eu desabilitar ele, né? Então, mesmo que eu continue aqui apertando o botão,
apertando e o contador aqui modificando os valores, mesmo que esses valores sejam modificados aqui, vai permanecer o mesmo no display de 7 segmentos, tá? E essa parte de baixo é a mesma de anteriormente. Vamos verificar então isso aqui na placa. Então, vou utilizar a mesma configuração de placa que eu já tinha utilizado. Então, a diferença é que agora a gente vai usar os dois switches da placa. Um para habilitar os LEDs, ou seja, deixar o mesmo dígito independente se a gente aperta os botões, e outro para colocar em alta impedância. Então, vou apertar o botão que está com o LED e parei no 4. Agora, se eu pegar e colocar desabilitar as entradas em alta impedância, ele desliga. Se eu habilitar de novo, ele liga. Se ligou, ligou. Se eu continuar apertando, ele para de onde está. Agora, se eu pegar e tirar colocar em alta impedância e começar a apertar, ele vai avançar, mas eu não vou estar vendo esse avanço, né, na saída. Continuo apertando, tá tudo ok. Agora eu vou desabilitar o controle, né? Então eu vou ficar modificando, mas não modifica na saída dos LEDs. Agora, se eu pegar e habilitar, ele vai atualizar com o último valor. Se eu continuar apertando, ele continua atualizando. Certo? E o outro é o normal, que é o push button sem o debounce, né? Então ele vai pular os dígitos que a gente já viu. Então a aula de hoje era isso, pessoal. Aqui, então, algumas referências, né, para vocês verem, né, caso vocês tenham interesse em aprofundar o assunto. A próxima aula, então, vai ser sobre flip-flops. A gente viu agora latches. Então, latches é o elemento mais básico que a gente tem aqui de armazenamento de memória. E na próxima aula, então, os flip-flops vão ser uma variação aí do latch RS controlado, tá? Então, vai ter uma pequena diferença no controle ali que a gente vai ver. E a gente vai ver que tanto latch quanto flip-flop são base para todos os circuitos que a gente vai ver mais adiante, seja registradores, seja contadores, seja dispositivos de memória mais complexos, né, que armazenam programas e dados, e muito mais, certo? Então tá, até a próxima aula, pessoal. Abração!